Ah, hoje eu vou falar para vocês um pouco mais sobre um tema que eu gosto muito, que é marketing. A gente me pergunta, fala comigo, como é que eu faço marketing da minha empresa? Investir muito dinheiro, tem que fazer muitas ações. Como é que eu gravo isso e consigo colocar em prática? Coisas que todo mundo, todos os empresários, quem já sabe que precisa fazer ações para vender. Isso é uma peça fundamental disso. Nesse vídeo eu vou falar um pouco e vou trazer para vocês um passo a passo começar a colocar marketing dentro do dia a dia da sua empresa, pensamento estratégico, de começar a trilhar esse caminho para começar a ver resultados, né? Então, como o marketing de fato pode ajudar você e a sua empresa a vender mais. Eu gosto tanto desse assunto, eu sou formada em marketing, né? Sou publicitária, meu nome é Ana, porque há anos atuo dentro desse mercado em multinacionais, sou atuante, e gosto muito. Longo acadêmica, aí me formei em vários cursos relacionados, porque além de tudo é uma área que é ampla. Uma das coisas que eu gostei muito desde que de fato entendi o que é o marketing e para acho que uma coisa muito legal é que você pode fazer muitas olhares. Ao longo dessa minha trajetória, eu pude entender desde a parte de negócio, estratégia, plano de ação, comunicação, série de experiências pensando no processo bem completo do marketing, faz com que isso então é algo super interessante. Eu quero trazer um pouco mais como isso pode se aplicar dentro da sua empresa e as vantagens de se fazer. A gente começa a ter um pouco mais de entendimento, é conectar os pontos, né, do negócio, de como você isso com certeza uma série de benefícios, você vai mais valor e atender os seus objetivos. Comigo nesse vídeo que a gente vai contar um pouco mais, de conversar um pouco mais sobre essa parte tão fundamental, empresa saltar para o próximo nível. Vou passar aqui então, é, basicamente, assim, acho que uma das coisas que eu escuto muito das pessoas que têm no dia, elas buscam a mim, né, dentro desses processos, querendo fazer marketing. Delas, marketing, fazer comunicação. Hoje em dia tem se falado muito da parte de digital, né? Então, é preciso estar online, como fazer mídia nas redes sociais. Então, tem conhecimento geral em relação a isso. Tem muita procura, perceba que também tem muita procuração na fica marketing. Muita gente pensa que o marketing é então em si, é a parte da publicidade ali, do que eu vou fazer de mídia, vou veicular minhas comunicações, tem a parte de marketing, mas uma série de perguntas que a gente tem que responder até chegar nessa parte efetivamente de comunicação. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, falar um pouco mais sobre isso. Então, a gente estrutura um processo mais para não só pensar na comunicação em si, fazer o post, a gente pula para esse estado. Como eu vou fazer por pensamento para chegar num post que vai fazer sentido e que vai fazer converter em vendas? Que é tal. O passo a passo de marketing que a gente precisa, o caminho que vai fazer teia de ações que você vai diferente para chegar lá na ponta de uma forma que efetivamente atinja os seus objetivos. Então, para vocês um passo a passo, é uma pincelada, né? Porque senão ia ficar um dia inteiro, ou 2, 3 dias, enfim. Pelo menos já é uma guia, né? Começar a implementar para começar.
prática isso já dentro da empresa. Então vamos lá. Por que que é importante, né, pensar em marketing, e por que é importante colocar isso em prática quando a gente fala, sobre uma perspectiva de trazer crescimento? Das coisas que a gente precisa falar é que marketing, ele é muito estratégico. Então, parte inicial do processo de fazer marketing, que é mais estrategicamente dentro, que é o que você quer fazer, que é o que você tem de desejo de criar, imagem de marca, negócio. Então, eu quero ser líder de tal segmento, quero a, a minha vizinhança, quero ser uma marca que transforma algum tipo de consumo, né? Eu tenho propósito, é uma questão de sustentabilidade, eu vejo que muita gente acaba gastando ou usando muito material para produzir escova de dente, por exemplo. Eu vou lançar uma escova de dente sustentável, feita com bambu, como existe. Então, pensar estrategicamente, o marketing ajuda a fazer você ter esse pensamento de posicionamento, alvo, qual é o objetivo, para onde você vai. A partir daí, você começar a estruturar esse pensamento estratégico dentro, né? Um grande guia para você ir adiante, passo a passo, até conquistar o que almeja. Só vai fazendo ações ou vai só deixando a vida levar, né? Vendas, gente entrando todo dia, tá ali consumindo, não sei muito porquê, não sei muito quem, fazendo com que sua empresa seja mais frágil. Então, esse pensamento estratégico, essa estratégia também faz parte do que significa o marketing. Técnica, série de fundamentos que ajudam a formar mais a direcionar a sua empresa para um crescimento mais sustentável ao longo do. Uma outra coisa que também faz o marketing ser importante, parte do dia a dia e se não está, algo que sim é necessário, né, que seja feito, é uma questão de ser desejado. Interessante, porque, na verdade, quando a gente está oferecendo algum produto para alguém, a pessoa precisa desejar aquilo que eu estou oferecendo. Tem compras de impulso, tem compras desejadas, de forma geral, pegar alguma coisa que o seu cliente quer, você tem que ser desejado. Marketing, ele ajuda você a pensar isso de uma forma, fazer essa roupagem, deixa o seu produto desejado. Não porque vai mentir, eu acho que também tem muito estigma, né, na parte de, é marqueteiro, meio conta um monte de mentira, fica ali, de alguma forma, falando super bem do produto e não é nada daquilo. Acho que tem esse caminho, mas marketing bem feito, ele torna o produto desejado por exatamente conectar com a pessoa, saber qual é a necessidade dela e você entrega o benefício que ela quer através do seu produto. Você consegue fazer essa junção entre a pessoa precisa, o produto vai entregar, fazer esse desejo acontecer de uma forma que seja mais interessante, de construção de uma marca forte, de uma empresa sólida, que eu tenho certeza que é o que você quer. Então, o marketing, ele também vem para ajudar a criar esse desejo, ajudar a fazer com que esse casamento entre o alvo e a sua marca, o seu produto, o seu serviço aconteça. Então, super importante dentro desse processo, né? Faz você oferece ser desejado e o marketing. Terceiro ponto, que pode parecer que é meio parecido, né? O desejado e o terceiro ponto amado, e dessa forma. Ser amado é importante porque significa que você vai ter um relacionamento, ser desejado. Eu quero aquela coisa, mas na hora que eu quero aquela coisa, vou escolher alguma opção dentro
de produto que eu faço de forma que eu gero uma experiência, que eu entrego qualidade esperada, e aquilo que eu prometi foi atendido, é uma relação que é mais forte do que simplesmente um desejo. Criar esse amor que relacionamento, né? Faz relacionamento. Na hora que eu faço o relacionamento, eu começo a criar a cultura de venda e dentro do meu negócio, de forma que também seja mais sólida. Porque o cliente que veio, veja o que ele teve aqui naquele momento, e ele começou a se sentir e uma relação de amor com a sua marca, ele vai recomprar, ele vai indicar, ele vai forma se tornar um grande apoio para você. O marketing também ajuda nisso. O marketing tem ferramentas para fazer o desejado, mas tem ferramentas também para você se tornar amado, né? Como você cria esse relacionamento e a forma de atuação, de fato, você de conduzir essa relação, né, com o seu cliente, não como uma transação comercial. Eu estou te vendendo, você está comprando, você é meu cliente. Tá. A verdade é que quando a gente começa a fazer um processo de ponta a ponta, né, desde estratégia, até criar o desejo, parte do amado, né, de conseguir de fato consentimento, você vai ter uma longevidade, você dentro da sua empresa que vai ser tão facilmente abalada. E o marketing também ajuda nisso. A gente pensa as vertentes diferentes de por que é importante. Aqui eu separei três porque efetiva, né? Obviamente que tem uma série de outras coisas que pode ajudar, como melhor, ter uma lucratividade maior, enfim, tem uma série de coisas que o marketing pode ajudar a fazer. De forma geral, eu acho que esses são os pontos centrais para conseguir fazer com que você venda mais, com que o seu marca seja fortalecida, e isso vai dar força, os pilares muito fortes para todo o resto da empresa melhor também. Então, é importante, de fato, eu acho que não é à toa que muitas pessoas falam da importância do marketing, buscam esse assunto procurado, tem muitos livros, tem muita informação, à toa que isso acontece. De fato, tem uma ciência por trás que, quando aplicada de uma forma correta e que realmente, né, condiza com a expectativa que a gente está criando para o cliente, é realmente fazer diferença dentro do seu negócio. Então, vale a pena, mesmo que seja um passinho de cada vez, se você está começando dentro da sua área a começar a fazer marketing, vai um passo de cada vez, vê esse passo a passo que eu vou trazer aqui. Aqui no canal tem vários outros vídeos que a gente fala sobre isso, fala sobre. Então, vale a pena também olhar os outros vídeos, se inscrever aqui no canal e tendo esse tipo de conteúdo, porque com certeza isso vai ajudar com que o seu marketing seja mais direta, mais inteligente, mais assertiva. Realmente você precisar estudar marketing, né? Aqui eu posso ser um médico, eu tenho que focar os meus estudos na área da saúde, vertente médico, de saúde de uma forma geral. Vou parar para ficar estudando marketing profundamente. Então é bom ter esses aliados e eu quero que você conte comigo como uma aliada para ajudar você a fazer isso aqui, através desses meus conteúdos aqui do canal, das minhas redes sociais, possa aprender um pouco mais e começar a aplicar, porque o marketing tem uma coisa de experiência. Lá, falei um pouco sobre por que que o marketing é importante, mas afinal de contas, o que que é o marketing? Eu acho que tem uma. É bom a gente tentar, de alguma forma, trazer algum algum conceito por trás, também faz bastante diferença para a gente tentar aterrissar o que significa e até onde vai e onde parte, né? E é engraçado o marketing, porque quando eu comecei a estudar, cheguei em casa, né? Aí, para mim, digo o que eu quero fazer na faculdade, vou fazer marketing, vou estudar publicidade e propaganda.
Aí ficou assim, perguntando para mim: "Ah, legal, o que que faz?". E aí, na hora, a primeira coisa que a gente pensa é em propaganda de televisão, né. Faz propaganda de televisão, faz o que a gente vê na novela, dramas hoje em dia, né, as redes sociais e tudo. É isso, nem rede social tinha, então imagina quanto o marketing mudou dentro desse anos que eu tenho, mas era só a propaganda ali das novelas, da Globo, do ficar com essa imagem de: "Ah, eu vou fazer propaganda, vou fazer a faculdade". E de alguma forma, essa pergunta do meu pai foi muito recorrente, assim: "Mas o que que você faz, né? Faz a propaganda?". E eu falava assim: "Não, mas você filma, né, você vai ali, você escreve qual que é o roteiro, o que que o ator vai falar e o que que". Eu não escrevo roteiro, né, porque aí dentro das vertentes que não eu não fui para criação, negócio mesmo. A gente brinca até hoje, sem brincadeira, faz 20 anos que eu já me formei, que eu atuo dentro desse mercado. Até hoje ele me pergunta sempre o que que eu faço, porque tangibilizar uma coisa concreta, não é que nem um médico que atende alguém e dá um procedimento, que engenheiro que constrói alguma coisa. Propaganda, mas eu faço o que que a propaganda precisa ter. Faço, né, eu faço o documento lá, o briefing que chama, então defino fazer a arte da embalagem, mas eu defino o que que é a arte da embalagem. Então tem muita brincadeira em cima do que é o marketing, porque ele pode ter um monte de frentes diferentes. Eu lembro também que o professor que logo no primeiro semestre da faculdade, no primeiro ano, ele perguntava, né, para todo mundo, assim: "E o que que é o marketing?". Questionava muito a gente dentro desse olhar de quem está chegando para estudar, para virar um profissional, significava aquilo. A verdade é que é muito difícil de definir. Que é isso, tem muitas frentes. Uma das coisas que eu gosto muito, que eu gosto de pensar, então se alguém me pensa, né, qual que é a minha opinião de qual que é o conceito, o que é marketing, acho que é uma forma como a gente consegue, eh, definir um caminho, o que que é o que eu quero, de alguma forma encontrar quais são as possibilidades de chegar no lugar onde eu quero chegar. Se fosse uma viagem, uma grande viagem em que eu vou definir qual é o destino, eu vou traçar formas que eu vou fazer para chegar nesse destino. Então, eu quero, né, eu tenho essa ambição e esse sonho de chegar e de viajar para Paris. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou estruturar? Qual são a minha forma? Como que vai fazer acontecer? É uma das coisas que eu gosto de pensar que o marketing é. Você tá no seu objetivo, desenhar qual a forma que você vai chegar lá, estando numa questão comercial. Então, tenho que chegar num objetivo de negócio, que é vender mais, ter, um resultado específico, que é um tipo de desenhar qual é a forma que isso vai acontecer, até de fato chegar no que é a pessoa, porque dando produto, tem isso aqui. Quem está comprando isso daqui não precisa saber todo o processo pelo qual isso aqui passou. Tem que perceber, entender que eu quis passar com isso. Ele tem que sentir que foi feito para ele, pela cor, pelo tipo, pelo por onde está sendo vendido. O marketing, de alguma forma, processo pelo qual você organiza e faz tudo isso. Esse é uma das formas que eu gosto de ver, porque é um jeito muito completo de pensar, não apenas na parte de comunicação, mas a gente pensa completa, né? Desde o objetivo até de fato como a gente vai fazer. E acho que tem uma outra coisa que é importantíssima dentro do conceito para quem, né? A gente pode fazer série de coisas, tendo a pessoa fazendo nada. Eu não vou criar necessidade.
ou o problema está ali. Posso criar formas de resolver o problema. Eu não vou fazer a pessoa ser diferente ou, de alguma forma, de completamente nova. Eu vou entregar, talvez, uma maneira de ver aquilo de uma forma. A gente fala das transformações no mundo do audiovisual, né? Então, sei lá, a forma como a gente vê televisão. Você tinha lá 5, 6 canais e era o que você tinha disponível para ver. Mas a sua necessidade é ter o entretenimento, né? E a sua necessidade era ter as opções. Limitação de opções. Tinha ali 3, 4 e você escolhia dentro daquilo qual que era o melhor canal e o melhor conteúdo para você assistir. Dia, a diferença não é que a necessidade é outra, você continua querendo ter entretenimento. As opções são diferentes e a forma de consumir isso é diferente. Então, a estratégia, o marketing, desenhar o portfólio, desenhar a forma como a gente vai entender isso, ter dados que as pessoas têm, é que cada vez mais você consegue entregar isso melhor. Essa é uma outra parte do marketing fundamental, que é, falei de desenhar a estratégia, de pensar, de taco, desde qual é o objetivo até a forma como o coração disso bate da pessoa que você está querendo fazer algum tipo de transformação, algum de resolver, de solucionar algum problema. É que a gente consegue juntar essas duas coisas, é aí onde a mágica do marketing acontece. Então, e é assim que eu quero fazer um pouco para vocês e construir essas formas passo a passo, né, de como começar de fato, colocar um pouco essa mágica dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Então, vamos lá. Eu queria falar um pouco para vocês, para a gente pensar assim, por onde que a gente pode começar. Então, tem muitas formas, acho que tem muitas possibilidades, e talvez você se reconheça nisso, tentativa e erro. Então, eu vou tentar fazer isso, não deu certo, eu vou para o próximo, não deu certo. Esse aqui funcionou, eu repito todo ano, todo mês. Você pode ir por esse caminho, ou você pode ir por um caminho um pouquinho mais estruturado. Necessariamente você precisa fazer isso com um monte de tempo, de informação, gastar uma energia muito grande para desenhar esse processo. Mas eu acho que passar por esse passo a passo que eu vou colocar aqui para vocês, ele é importante porque dá direção. Foco um pouco maior. Então, é passo a passo de por onde começar e aí, de fato, você os benefícios de colocar marketing dentro da empresa. O primeiro passo que eu acho que é importante a gente falar é sobre definir um objetivo. Tem um filme, um livro, enfim, famoso que é o de ver, tem uma frase, a conversa, né, da Alice com a Victoria, e ela pergunta onde ela está indo. E ela fala que ela não sabe. E aí o coelho fala para ela, né? Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Então, ele não conseguia ajudar ela a dar uma direção porque ela sabia para onde ela estava indo. Isso acontece muito quando a gente pensa em negócio. Então, às vezes, quando a gente não sabe o que é o que a gente quer, para onde a gente está indo, o que é o nosso objetivo, começa esse processo de tentativa e erro. Eu vou por esse caminho. Deu certo. Ou talvez mudo de opinião e, eu vou para lá. Quando a gente pensa literalmente em caminho, se eu faço uma linha reta, ele é o caminho mais curto entre onde eu estou e o meu objetivo. Onde curva? Mais tempo, eu vou gastar mais energia. E é isso que acaba acontecendo quando a gente não tem um objetivo muito claro, porque mais que não necessariamente eu vou vou fazer essa linha super reta, né? Então,
bem eficiente, vou fazer tudo e vou conseguir chegar ali, mas eu não perco a direção, sempre no mesmo lugar. É diferente de eu estar aqui e querer fazer assim. E aí eu estou mudando onde eu estou querendo chegar, eu não sei onde eu quero. Então, definir um objetivo é algo que é muito importante, né? E é importante ser específico, porque às vezes a gente fala assim, ah, tá bom, eu tiver crescer. O que significa crescer? Crescer quanto? Crescer com os seus clientes atuais, crescer através de novos clientes, crescer muito, dobrar de tamanho, rede. Então, assim, qual que é o seu objetivo? E aí você pode definir também qual é o prazo. Venha ser específico. Quero, até o final do ano, ter mais uma loja. Pensar que eu tenho uma de roupa e eu quero abrir mais uma loja em outro lugar do bairro. Enfim, o objetivo é abrir mais uma loja. E aí você vai crescer o seu faturamento em tanto, porque você vai ter o seu crescimento já aberta e mais o da nova. 3 lojas. Ou daqui 5 anos eu quero ter uma rede de lojas. Então eu tenho que ter, não sei, 10 lojas. Daqui a 5 anos eu tenho esse objetivo. Caminho para chegar no meu objetivo de mais longo prazo. Então, assim, a gente vai desconstruindo que é o teu objetivo para você chegar lá, né? Para você ir desenhando passo a passo. Mas é importante ter esse objetivo, que ele seja específico, que você consiga, de alguma forma, terminar, e assim a gente começa a ir para o próximo passo, que é de fato a forma. Vou fazer um paralelo aqui com a nossa passo, tu deve conhecer alguma coisa de cozinha, né? Mesmo que não cozinhe efetivamente, eu tenho certeza que tu, tem noção do que é uma receita, que é uma das coisas que eu gosto super de fazer, gosto de cozinhar, enfim, sou fascinada com essa área da casa. Mas, se a gente pensar numa receita, o objetivo é eu ter o prato que eu selecionei, que eu defini que eu quero fazer. Ah, eu quero fazer um arroz com feijão, com bife e uma batata frita. Quero o prato que eu vou fazer. Então, assim, eu defino esse objetivo. Ah, eu quero fazer este prato, eu quero fazer esta receita, e eu quero fazer isso para o meu jantar de sábado. Então, tá aqui eu tenho receber alguns amigos, então eu tenho o objetivo de preparar comida para receber os amigos. Eu vou fazer esse prato. Este dia vai ter que estar pronto essa comida. Definir meu objetivo. É isso. Fazer o seu negócio é a mesma coisa, só que em escala diferente, com temática diferente. Definir exatamente o que você precisa, no tempo que você precisa fazer, e depois a gente começa a fazer os. Então, definir o seu objetivo, vem o segundo passo. O segundo passo é construir as estratégias para isso, né? Então, vamos voltar ao exemplo da receita. Se a gente aquele prato, posso simplesmente ir fazendo. Então, eu falo assim, ah, eu vou fazer o arroz. Então, eu ponho lá o arroz para fazer. Aí, depois, eu vou lá e falo assim, não, eu vou picar a carne, né? Eu tô estrogonofe ainda, mas aí eu vou lá picar a carne e aí eu lembro que eu não comprei o creme de leite. Eu tenho que sair para comprar o creme de leite. Aí eu volto. Aí eu tô lá e eu piquei a carne, aí depois eu vou a carne para fazer uma refoga, depois eu vou picar o cogumelo, e aí eu posso fazer dessa forma. Mas ela vai ser mais caótica, ela não vai ser conectada, eu não vou conseguir ter o melhor resultado, porque provavelmente eu vou demorar mais tempo, vou gastar mais dinheiro, mais recursos dentro desse processo, provavelmente vou fazer mais bagunça, o que vai, de alguma forma, tomar mais tempo depois para eu arrumar. Então, o fato da gente ter um objetivo e desenhar a estratégia vai fazer com que a gente consiga ter
é o passo, né? Qual que é o passo a passo? Como é que eu vou fazer aquilo de uma forma mais eficiente? E uma estratégia é o como. Tem o objetivo, tá nesse objetivo. Lá, eu tenho que fazer o prato, fazer o estrogonofe. Então, eu preciso saber quais são os ingredientes, olhar a receita, ver, escolher a receita se eu não sei na internet, separar e comprar todos os ingredientes. Posso picar tudo e já deixar tudo que de picar, já deixar tudo pronto. Eu pico a cebola, pico a carne, o cogumelo, já deixo o alho, se eu for temperar, enfim, deixo tudo de alguma forma picado, né? Que é o clássico que chama, deixo tudo picado, e aí depois eu vou para o processo de fazer. Então, na hora de fazer, tudo ali, tudo ali na mão. Então, olha a diferença de um processo que é planejado, que eu tenho uma estratégia por trás, é um processo que, eu tenho o objetivo de fazer estrogonofe e eu saio tomando as ações. Sei que eu preciso fazer isso, eu sei que eu preciso aquilo. Então, assim, vai sair o estrogonofe? Vai. Vai ser da forma mais eficiente, vai gastar mais dinheiro, tempo. Contas, isso não é diferente dentro da sua empresa. Objetivo, mesmo que seja, eu quero vender mais, eu quero dobrar o faturamento da minha empresa. É, você sai fazendo um monte de ação, provavelmente você vai vender mais, provavelmente você vai ter um retorno sobre isso. Não necessariamente você vai ter isso da forma mais eficiente. Você vai gastar mais dinheiro, você vai gastar muito tempo, né? E tempo a gente sabe que é um dos recursos mais escassos dos empresários, dos empreendedores, tem série de ações dentro da empresa e cuidar de muitos detalhes. Então, é importante construir essa estratégia, né? Então, qual é a forma que você vai chegar lá? Aí tem várias ferramentas, várias técnicas que você pode construir para desenhar essa estratégia alcançado, né? Então, assim, esse desenho. E não necessariamente, você vai com ela até o final, seja como for. Ao longo do processo, você pode ir vendo ou se está indo bem, se a estratégia é correta e ir ajustando. O terceiro passo, aí é de fato executar as ações, né? Então, você sabe que você precisa pegar a cebola, que você precisa colocar a carne, que é igual, e aí você passo daqui, você age, já planejou, você já viu como aquilo vai funcionar e você começa a fazer as ações de fato. Picar tudo. Então, picar tudo. Definiu que isso é sua estratégia? Antes eu vou deixar tudo preparado. Faz o pré-preparo, coloca isso em prática. Depois vai ser a outro tipo de ação. Então, depois de ação. E aí você vai colocando em prática aquilo que você planejou. Vai entendendo se aquilo funcionou ou não funcionou e vai ajustando no caminho. Ajusta para a próxima. Aí é importante você, de fato, executar as ações, né? Essa é, depois de que você planejou tudo, começa a colocar em prática. E na nossa empresa. Então, eu sei que, né, dentro da minha estratégia, né, vamos transpor um pouco. Então, eu tenho uma loja, eu quero abrir uma segunda loja no bairro. E aí, no meu estratégia, eu vou pensar, vale a pena eu abrir uma loja muito distante, vou abrir uma loja no mesmo bairro, o tipo de roupa que eu vou ter vai ser a mesma, vai ser diferente, eu quero pegar o mesmo perfil de consumidor, só que de duas diferentes, ou não, eu quero dois segmentos diferentes. Então, eu quero ter esse daqui que eu cuido para pessoas que têm gostos mais clássicos, roupas para trabalho, por exemplo. Quero fazer uma linha de roupas mais dia a dia. Essas são estratégias que você pode adotar, né? Então, você pode ficar a mesma loja, você pode atuar em segmentos diferentes, você pode pensar em formas diferentes de crescer através de uma segunda loja, tá? É definir a estratégia, né? Então, assim, definido isso, parte de executar as ações. Então, de fato, onde é que eu ganho escala, onde é que eu tenho que talvez, ver fornecedores diferentes, né? Quais são os fornecedores executar até de fato a loja executada ali e feita. Então, quando a gente pensa nesse processo,
tudo vai fazendo e se encaixando de uma forma melhor. Então, tem o objetivo, eu defino qual que é a forma, e aí eu começo a existir. Uma vez que ele exista, vem o quarto e último passo, que não é menos importante, dados, né? Então, uma vez que eu fiz esse processo, ele termina analisando o que que aquilo está trazendo para mim. Então, trouxe retorno, eu estou vendendo aquilo que eu esperava, que eu queria atender, né, dentro do meu objetivo era crescer em faturamento através de criar uma nova loja, tendo faturamento dentro daquele número que eu defini que era o que eu queria dobrar, dobrei, o que está faltando? A partir daí, a gente começa a, de fato, criar o próximo ciclo de estratégia e plano de ação para aquilo continuar, ou fazer um ajuste de percurso para chegar no objetivo inicial, ou se eu cheguei no objetivo inicial logo de cara, para fazer o próximo objetivo para continuar crescendo. Então, a análise dos resultados, e análise dos resultados, o objetivo que você desenhou é importante você entender se está no caminho certo, se chegou, qual que seria o próximo passo, né? Porque aí pensando naquele exemplo que eu estava, a gente quer fazer uma loja. E aí, dali 5 anos, eu quero ter uma rede de 5 lojas. Bom, qual que vai ser o momento, qual que é o resultado que eu tenho que ter para ir para a segunda? Então, essa análise desses resultados, dos aprendizados do processo, ferramentas super importantes, sites muito fácil para você continuar criando o seu caminho de objetivos mais de longo prazo. Não é só fazer, tá? Tem que aprender daquilo que foi feito para poder dar seguimento e continuar dentro do seu negócio. E isso pode ser para comunicação também, tá, gente? A gente fala muito do marketing de uma forma mais estratégica de negócio aqui, mas parte de objetivo, estratégia, também pode ser de comunicação. Então, por exemplo, o meu objetivo pode ser fazer com que as pessoas conheçam a minha marca. Então, se eu tenho o objetivo de fazer com que as pessoas conheçam a minha marca, eu vou definir qual que é a minha estratégia. Ah, eu quero que a marca, isso com certeza, ou eu quero que um público específico conheça a minha marca. Eu quero ser conhecido por, né? Eu quero ser conhecido pelo quê? Só saber o meu nome ou saber o que que eu sou, pelo que eu existo, né? Qual que é o propósito da minha marca, potencial. Define essa estratégia de como, de objetivo, né? Do que você quer que as pessoas te conheçam, e aí você vai para a estratégia. Então, qual que é a forma como eu vou ficar com essas pessoas, né? Semana mesmo eu estava fazendo mentoria com uma pessoa. Eu quero falar com empresários que têm um faturamento já consolidado, faz um processo de TI. Não adianta eu falar com quem não tenha sistemas, quem ainda não tem dados, enfim, dentro do negócio dela. Quero falar com essas pessoas. Aí, a estratégia dela de comunicação é: eu não vou falar no Instagram, que provavelmente é onde a pessoa está na área de lazer dela, não está tão conectada no momento. Em LinkedIn, por exemplo. Então, a estratégia dela de ir para uma rede social que se fala mais de negócio, que provavelmente essas pessoas antigos estão ali como influenciadores de negócios de alguma forma. Então, ela entende que dentro dessa rede social ela vai ter um tipo de contato mais próximo com esse público-alvo. É uma estratégia. Ela definiu que não adianta ela colocar dinheiro em todos os lugares, ela vai para uma mídia mais segmentada e que tenha mais a ver com o tipo de empresa e de empresa que ela quer atuar dentro dela. Então, ela definiu essa estratégia e aí, a partir daí, ela vai pensar em quais são as ações. Então, eu vou fazer artigos para o LinkedIn, então, eu quero custo, de comunicação direcionada para essas pessoas dentro dessa plataforma. Aí ela parte para a planificação. Se ela fizer isso, ela vai medir os resultados. Então, elas estão engajando, contato de algum deles, enfim.
Dependente de qual que é o objetivo dela, ela tem que analisar se os resultados estão condizentes e, a partir daí, fazer operação, plagem aí de como para pegar o caminho correto. Então, esse processo, esse passo a passo, ele serve para todas essas partes de marketing de, como eu estava falando, o desenho de estratégia de negócio mesmo, para para expansão, enfim, qualquer ação da área de marketing, passo a passo, ele vai funcionar da mesma maneira. E e esses 4 itens aí, né? Então, apenas seguir esses 4 itens de passo a passo de marketing e ter uma estrutura clara, caminho mais certeiro, né? Então, vamos relembrar. Eles ter um objetivo claro, defina o seu objetivo para não ir por qualquer caminho. Depois, defina a estratégia, como é que você vai chegar lá, né? Quais são as suas hipóteses, qual é a forma que você acredita que vai ser a melhor? Algum atalho, você vai pegar alguma direção diferente, você vai pelo caminho mais conhecido, tem mais gente, mais fluxo, enfim. Importa qual efetivamente vai ser, ou se o seu é diferente de outro, é o que importa, né? Ele tem que ver com você para a sua empresa. Depois disso, é colocar de fato o plano de ação em prática. Então, as estratégias, coloque em ação, tá? Colocar isso aqui para acontecer. E aí depois você mede os resultados. Então, pensando aqui naquela analogia de receitas, definir o objetivo, eu definir qual é o prato que eu vou preparar. Depois eu vou definir qual é a forma como eu vou fazer isso. Então, eu vou começar comprando todos os ingredientes, depois prato, deixar forno eventualmente, enquanto eu arrumo a mesa, e aí depois eu vou ter, já tenho isso estruturado, né? Eu tenho esse planejamento para fazer isso da forma mais eficiente. E aí depois eu tenho o plano de ação de fato, que é onde eu vou fazer. Então, eu vou lá comprar, eu comprei os ingredientes para fazer, e aí eu coloco aquilo em ação. Na hora que eu tenho tudo pronto, eu analiso o resultado, que nesse caso da receita eu vou lá e como. Serve, e essa é uma analogia, obviamente, de uma receita. A gente tem que olhar o nosso negócio também e a forma como a gente faz o marketing. Uma receita com passo a passo, com vida, com um objetivo, que é o que você quer chegar. E depois ficou bom ou ruim. Tem problema se ficou ruim, vai aprender o que, que deu errado, coloquei sal demais, não consegui passar uma mensagem tão clara, por exemplo. E aí você faz alterações e os ajustes para fazer esse processo ser contínuo. Aprendizado, passos contínuos para, de fato, te evoluir a empresa e evoluindo. E aí, dentro desse processo, obviamente, é a questão de analisei os resultados, né? Então, ter o resultado positivo significa que eu posso colocar mais dinheiro dentro dessa ação. É até engraçado isso, mas eu vejo acontecer muito, assim, ações que dão certo, as pessoas deixam de lado, ou porque não sabem que deram tão certo, não avaliaram tanto os resultados, ou porque, eu vou tentar uma outra coisa. A verdade é que assim, você já gastou, você já fez um investimento para aprender. Se tem alguma coisa que deu certo, não tem problema repetir. É óbvio que você não vai ficar repetindo a mesma coisa se é uma comunicação, vai ficar anos com a mesma coisa, a mesma mensagem, tudo pode ser que deixe de ser tão eficiente. Mas tem algumas coisas que a gente acaba repetindo e que cria uma cadência, uma frequência de resultado legal. Então, eu estava falando que eu tenho experiência em uso social, né? Minha área de atuação e marcas líderes nos segmentos, experiência em vários setores aí da parte de bens de consumo. E uma das coisas, por exemplo, que a gente faz é edição limitada, por exemplo. Eu tenho um produto e aí eu vou lá e lanço uma edição limitada com um sabor diferente. Isso dá certo, né? Se bem feitinho e tem toda uma série de coisas que dá certo.
dá certo, não significa que eu nunca mais vou fazer uma outra edição. Todo ano, de alguma forma, eu planejo fazer uma edição limitada porque aquilo traz resultado. Eu não mudo a estratégia ou o plano de ação, né? O que eu mudo, talvez, é a cara. Então, não vou trazer sempre o mesmo sabor, porque isso faça com que o resultado deixe de ser positivo e passe a ser negativo, porque a pessoa, enfim, tudo provar esse pensamento. Quando eu trago um sabor novo, toda vez eu vou estar reforçando aquela necessidade que a pessoa tem de experimentar coisas novas, de se aventurar em algo diferente. Eu mantenho esse crescimento contínuo. Então, essa, por exemplo, é uma estratégia que dá certo e que dá certo nessa, né, nesse ciência aí, em marcas, bens de mas basicamente é isso, né? Você tem ações que dão certo para você, tem aquele dia que é a promoção da manicure na terça-feira. Terça-feira é um dia que então a promoção da terça-feira, ela acontece toda terça-feira, e isso funciona, ajuda as pessoas que não conseguiram fazer no fim do ano, ou que não acaba sendo um dia que tem um benefício legal. Então, isso dá certo e faz ter essa frequência de pessoas, que é o seu objetivo nesse caso, de colocar dinheiro, investir nisso. Sente que o resultado está ruim, aí claramente, ou a gente ajusta para fazer seu ou às vezes a gente desiste mesmo, coloca na gaveta aquela ideia porque não vale a pena reinvestir, nem ajustar. Então, também é legal praticar o desapego quando a gente fala de marketing. A gente gosta tanto da ideia, a gente faz tanto, e a gente pega nela como se não fosse existir outra ideia na vida. Coisas que não vale a pena seguir, né? Foi legal, deu aprendizado, próxima, né? Vamos passar para a próxima, vamos buscar uma outra ideia, vamos buscar uma então, com os clientes, entregar esse serviço e né, o desejo, o amor que a gente quer dar com os nossos clientes, é diferente. Então, tem que avaliar dentro dessa análise de resultado, eventualmente tira o dinheiro dessas, é de comunicação, uma coisa, isso aqui não está convertendo, tira essa comunicação, revisita a mensagem, fazer com que seja positivo. E foi positivo, demais, provadamente é comprovado que aquilo faz um sucesso, que aquilo funcionou. Então, é exatamente o tipo de investimento que a gente tem que fazer, né? Torno, a gente vai lá e coloca mais. E aí tem uma coisa que é super importante para fazer esse processo, que é repertório. Assim, como é que eu penso em objetivo, como é que eu penso em estratégia, como é que ações, tem um repertório. Então, eu acho que isso é uma das coisas que é crucial dentro do marketing. A gente fala de essa ciência, que não é uma ciência exata, né? O repertório, ele para mim é uma das peças fundamentais. O repertório, a gente consegue acessar formas diferentes de fazer que o nosso objetivo aconteça. Pensar em objetivos de formas diferentes, porque você consegue ter um refinamento maior como você pode crescer, de onde você pode chegar, ações e estratégias que você pode fazer para conseguir aquilo. Necessariamente você precisa construir tudo do zero. Muito raro, inclusive, alguma empresa que constrói do zero. Interessante você olhar o que outras empresas, esse olhar é interessante, porque isso vai sempre ampliar seu repertório. Dar atenção, né? Ser consciente com as ações que as empresas fazem, ser marketing que é feito de uma forma geral, isso com certeza vai ampliar sua percepção sobre as possibilidades da repertório. E aí, na hora que você for pensar em alguma ação, às vezes uma conexão de uma coisa com outra é inovadora acontecer e
de fato, você conseguir estar de uma forma melhor com o seu cliente, colocando em prática. O repertório é algo muito essencial. Tem sim alguns vídeos aqui sobre isso e formas e ferramentas para fazer isso. Eu vou deixar até aqui um link de um dos vídeos que, por exemplo, eu falei de repertório sobre embalagem. E é uma visita num mercado, que mostra a forma como eles fazem embalagem, enfim. Não necessariamente você precisa copiar e ser daquele jeito, mas esse olhar já vai ajudar você a pensar quando for embalagem, pensar em formas de deixar esse vídeo para ver também. Mas repertório é uma coisa que a gente vai muito ao longo de todo esse processo de conversa, faz muita diferença na hora de você ter esse refinamento, na hora de você ter esse recurso para pensar nas suas estratégias e ações. E eu gosto muito de pensar no formato que tem de aprendizado. Aqui eu adaptei, esse é um formato das empresas, a gente fala muito de plano de desenvolvimento, e dentro desse processo a gente fala assim, ter o modelo 70-20-10. Dividir o seu processo de aprendizado em 70-20-10. Sendo que repertório, a gente não compra repertório, a gente não cria do dia para a noite, a gente tem que estimular isso o tempo todo. Eu adaptei exatamente para o processo de aprendizado e de desenvolvimento. Então, eu acho que é legal a gente pensar em 70-20-10 quando a gente estiver fazendo conscientização de que eu estou ganhando repertório. Às vezes no Instagram, gente, tá lá zapeando, vendo, pastando feed, passou por marcas, mais consciente em relação à forma, como é que as marcas estão fazendo, o meu concorrente, como é que ele se apresenta, já vai dando repertório para você. Então, vamos lá, o 70, o que significa? 70 significa 70% do tempo. Então, 70-20-10 é 70% do tempo, 20% do tempo, 10% do tempo. 10% do tempo de construção de repertório é colocando em prática e estudando exemplos reais. Então, a mão na massa. O processo de aprendizado é que seja 70% a gente aprende muito mais colocando em prática. A gente aprende muito mais com coisas reais. Então, se eu quero aprender alguma coisa, não adianta eu ficar estudando 1000 horas aquilo, demorar muito tempo para começar a fazer. Você vai eu a aprender a fazer isso ser melhor e a cada vez ir evoluindo. Então, no repertório é a mesma coisa. Tem que colocar em prática, porque colocar em prática, eu fiz essa ação, depois daquela outra ação, pensei nessa estratégia, essa outra. A em prática vai fazer com que você crie esse conhecimento e, de alguma forma, vá dando, né, os caminhos de por onde você poderia ir, seja na definição do objetivo, na estratégia, na planificação. Então, colocar em prática. Ah, mas eu não consigo colocar todas as ideias em prática, eu não consigo, não tenho recurso, não tenho dinheiro, não tenho time para fazer isso acontecer. Outra forma que eu também classifiquei aqui dentro dos 70, dando exemplos reais. Então, não é estudando a teoria, não é indo desse caminho mais teórico da coisa, mas exemplos reais. Então, olhando cases de mercado, vendo como é que um concorrente está fazendo, ou aquele mercado que mesmo, mas tem a ver, é o mesmo tipo de alvo, talvez tenha a mesma, algum tipo de argumentação parecida. Ele está fazendo, também pode te ajudar a criar repertório desde um sentido de coisa, porque vendo os outros fazendo. Realmente a ação, né? O exemplo em si, aí contabiliza como outro é uma parte de 20%, ele é relacionado a seus contatos, né? Então aqui eu acho que é muito legal essa busca por pode ser um mentor formal, né? Ah, eu contratei um serviço consultoria, uma consultoria ali nesse sentido, tenho pessoas especialistas dentro dessa área que vão me ajudar, então pode ser um mais formal, pode ser eu conheço pessoas que têm esse tipo de formação, eu vou fazer um networking, eu vou trocar mais ideias, eu vou
forma apresentar o meu problema para a pessoa, de forma mais informal, porque, enfim, eu tento, é possível fazer. Busque esses mentores, seja formal, com o investimento a ser feito, por conhecidos, por oportunidades de, eu fui numa feira de eventos e tem gente que conhece muito sobre aquilo e eu quero saber mais, vai conversar com a pessoa, né? Então, esses mentores no sentido de gente que de alguma forma conhece aquilo, vai te ajudar a aumentar esse repertório, né? Então, essa é uma das coisas, por exemplo, que eu faço bastante nas minhas terapias, dar ideias. Eu pego o meu repertório, né, que dentro da minha área, dentro da minha atuação, é muito diferente do que a pessoa tem, mas eu tenho é rico, porque eu posso fazer exatamente essa fertilização, né, de passar o meu conhecimento. A pessoa ela usa o meu repertório para tentar encontrar a solução. Então, jogar algumas ideias, porque vem pelo meu repertório, faz com que a pessoa consiga olhar outras perspectivas. Funciona super bem. Isso amplia. Não necessariamente ela vai colocar todas as ideias que eu falei em prática. É isso, porque olha, pode ter ideia. Ah, ela vai conseguir ter um repertório maior, eu vou dar algumas ideias diferentes, e aí a partir daí ela vai pescar aquilo que para ela fez mais sentido, aquilo que ela sente que é mais urgente a ser feito, ou aquilo que vai dar mais resultado, enfim. Então, o repertório faz disso. E a gente usar o repertório das outras pessoas, gente, legal, e contabiliza aí como esses 20% do tempo. Então, todas essas referências, mentores. Eu sou mentora voluntária, por exemplo, em dois programas. Chama Aliança Mentora, o outro que chama Plug and Play. Isso é um programa de mentoria voluntária. Então, às vezes, procura esse tipo de associação, de então, que também pode te ajudar a construir ou ter mentores que eventualmente são voluntários, que vão te dar algum tipo de apoio nesse sentido, né? Os próprios Sebrae tem muito processo de mentoria ali, de apoio ao empreendedor, que também é um processo de buscar, estaria dentro desses 20%. Algumas ideias de onde você pode buscar os 20% de repertório que você pegar de outras. E os 10% final, né, para compor o seu 100% do que você estaria, né, fazendo e dedicando para fazer a parte de repertório, é artigos, cursos, aí é uma parte mais formal mesmo de aprendizado, né? Você vai se conectar às parte de conhecimento mais estruturado, menos a experiência, outro a experiência no trabalho em si, mais a parte de teoria, de artigos, de entender o embasamento deles. Também é super positivo porque ajuda a você entender se aquilo é certo ou não para o seu negócio, né? Porque a minha experiência é diferente do que o seu negócio precisa. Sabendo a teoria, você vai saber também criticar a ideia de um mentor para você conseguir colocar ela e transpor ela para o seu negócio também. É importante entender a parte teórica da coisa, mas é 10% ali que você vai dar o seu repertório, você vai ampliar a sua fonte de onde fazer as suas ações, onde fazer as suas estratégias, 10% está na parte dos artigos. Então, esse foi o processo, né, de construção de repertório que é super importante para você o passo a passo que a gente tinha. E aí você pode buscar ajudas especializadas, né? Então, dentro de ajuda especializada, você, né, todo esse processo não precisa fazer sozinho. Acho que tudo vai depender dos recursos que você tem, aí dos seus objetivos, de qual é o momento da sua empresa. Mas as ajudas especializadas que eu coloco aqui, duas e uma especialíssima dela, mas a primeira é a agência de propaganda, então a parte de comunicação, definir qual que é o seu planejamento de
prática, tudo de propaganda pode ajudar muito nessa parte. Então, super importante pensar, escolher uma propaganda que tenha muito a ver com a sua empresa, que se conecte com o seu modo de pensar, tem a ver com uma linguagem que você queira trazer. Então, as agências, é legal encontrar um parceiro, de fato, conecte com a sua empresa e com os seus valores e a forma como fazer. Ah, e acho que dá para fazer um vídeo inteiro só sobre agência, mas é uma relação muito próxima e muito fundamental que esteja funcionando muito bem, porque é a agência de propaganda que vai dar a cara da sua empresa da porta para fora, né, para os consumidores, para os. Então, é muito importante que essa engrenagem, para você não ter que gastar muito esforço e tempo dentro de um atrito de, eu quero precisar de trabalhos, mas se você está nesse momento que tem uma demanda já maior, que quer investimento, ter uma agência de propaganda perto vai ajudar muito e vai ajudar a trazer uma visão e repertórios mais especializados e ajudar e trazer mais eficiência para esse processo também. Quer investir esses objetivos dentro da sua empresa, a agência é um parceiro importante e interessante para você considerar. Uma outra ajuda especializada é a parte de consultoria. Consultorias, consultorias de muitos tipos, né? Eu tenho consultoria de negócio, tenho consultoria de marketing, parte mais de comunicação também, que não vai fazer a propaganda, já o que significa consultoria de posicionamento, consultoria de identidade de marca, uma série de tipos diferentes de pessoas e empresas podem te ajudar na área que você precisar. Então, uma outra área de suporte, né, uma ajuda especializada que também você pode contar e procurar, pode te ajudar dentro de todos esses processos do marketing. Qual é a consultoria adequada para você ter na sua empresa, para você ter naquele momento, que vai te ajudar a fazer esse processo de objetivo e estratégia de negócio para chegar ao plano de ação, e aí depois você que o seu próprio time vai lá e executa. Vale a pena pensar dentro desse processo, se está difícil fazer sozinho, é ao contar com a ajuda de uma consultoria especializada, processo de mentoria mais próximo, para ajudar de fato a fazer essa construção do passo a passo de uma forma organizada. Acho que a parte boa da consultoria é que de fato vem com o repertório também já dos consultores, você criando ali o repertório de alguma forma, além da organização. Quando você pega uma consultoria especializada, o repertório vai ser maior, mais refinado, ideias já testadas, influência dentro da ação do processo. Então, se você está nesse momento, se a sua empresa tem essa necessidade, também é legal contar com essa ajuda especializada. E, por fim, né, ajuda especializada, eu também queria me colocar à disposição. Eu acho que aqui é um canal que eu quero trazer troca. A minha intenção é a gente trazer mais vídeos e conteúdos que sejam relevantes. Então, no final das contas, conta para mim o que você tem de dúvida, suas experiências, ou o que você gostaria de fazer, quais são as suas dores maiores quando a gente fala de marketing. Traz nos comentários aqui, nas redes sociais, participar dessa conversa entre a gente, porque também pode ajudar e eu posso trazer mais vídeos e conteúdos aqui no meu acessar, seguir uma conversa mais próxima e de fato te ajudar a esse caminho. Vou trilhar por você. Então, dar, ajudar ou trazer uma lanterninha, sabe? Então, assim, dentro lá daquele caminho, às vezes está escuro, já a minha
Então é ser uma lanterninha aí para trazer um pouco de luz, talvez mostrar qual que é o melhor próximo caminho ou quais são as possibilidades aí pra trilhando. Então conta comigo também dentro desse processo, escrevendo, mandando comentários, DM, se não quiser. E aí tem o meu e-mail, enfim, vários canais. Hoje o que não falta é canal de comunicação, né? Para você entrar em contato comigo e trazer suas dúvidas e a gente seguir essa conversa. Seja por vídeo, em breve eu também vou abrir algumas possibilidades de sessões de mentoria, né, para fazer piadas, então também é uma possibilidade de você participar e ter a sua empresa aí participando. A gente tentar resolver ou encaminhar algum ou oportunidade de marketing. Então é isso, quando a gente pensa em ajuda especializada, são essas 3 que eu coloquei aqui. E assim a gente fecha esse vídeo com o passo a passo, né, a gente falou sobre o passo a passo do marketing, a gente falou sobre, né, sobre o que é o marketing, sobre a importância de fazer, passamos passo a passo, e um pouco dessa pedra fundamental que é o repertório, para criar essas ações mais interessante e que de fato traga resultado. Os pontos essenciais. Fazer o objetivo, ver se você chegou no objetivo. Todo meio ali é importante, porque obviamente é o caminho que você vai trilhar, mas habilidades que podem acontecer aqui. Essas duas, que acontecer, desenhar um objetivo e chegar nele, acho que é uma das mais incríveis que a gente pode ter dentro do negócio, dentro da área de marketing, faz parte do processo e é algo que a gente no dia a dia para todas as ações e todas as áreas do marketing. É isso, gente. Bora soltar. Coloca. Pode me seguir nas redes. Tem sempre vídeos. Se inscreva no canal, deixa o sininho ativado para receber notificações. Próximo